Vamos lá, então. Beleza, vamos começar aqui. Gente, muito boa noite, então, oficialmente aí. Tomara que todo mundo esteja bem. Vamos continuar aqui a nossa aula. Aula passada a gente começou falando das nulidades e nós vamos continuar, né? Nós vamos dar continuidade aqui à nossa matéria de nulidades. Aula passada a gente começou falando sobre a classificação das nulidades e também começou a falar sobre os princípios relativos e referentes às nulidades. Vocês lembram em qual princípio que a gente parou? Vocês lembram? Alguém que está copiando, alguém que lembra assim qual foi o princípio que a gente parou? Se foi o princípio da convalidação dos atos processuais? Convalidação dos atos. Então, beleza. Valeu, Cassinha. Vamos continuar, então, só complementando parada onde a gente encerrou a aula passada e a gente vai continuando. O que eu queria falar com vocês? O princípio da convalidação dos atos processuais determina o seguinte: os atos que apresentarem nulidade, e especificamente o princípio da convalidação dos atos vale e é aplicado para as nulidades relativas, os atos que apresentarem nulidades relativas, ou seja, defeitos que podem ser sanados, defeitos que podem ser corrigidos, essas nulidades relativas, elas têm um prazo determinado por lei para ser alegadas. Ou seja, as nulidades relativas, elas não podem ser alegadas e questionadas a qualquer momento, diferente das nulidades absolutas. As nulidades relativas, elas têm prazo, elas têm um momento oportuno para serem alegadas. Agora, o que acontece se uma nulidade relativa não é alegada no prazo? O que acontece se uma nulidade relativa ela não é questionada? Percebam, se uma nulidade relativa ela não é alegada no prazo, quer dizer que houve preclusão. Né? Quer dizer que houve preclusão temporal, ou seja, o prazo para alegar nulidade relativa se esgotou. Se não der mais para alegar nulidade relativa, o que acontece? Acontece a convalidação daquele ato processual defeituoso. Acontece a convalidação daquele ato viciado. A nulidade relativa ela tem que ser alegada no prazo, no momento, no tempo oportuno. Se ultrapassa o prazo, o defeito, a nulidade relativa, então, ela se convalida. Ela produz efeitos, ela continua no ordenamento jurídico e ela se torna válida. Exemplo disso, incompetência relativa, incompetência territorial. Imagina que num crime contra a honra, eu dei o exemplo semana passada, eu vou e ofendo alguém em sala de aula, injurio alguém em sala de aula. O crime se consuma em Goianésia, o juiz competente teria que ser o juiz criminal de Goianésia. Eu, Léo, por ser de Anápolis, imagina que alguém me ofende na sala, tá? Imagina que eu seja a vítima. Imagina que alguém dentro da sala me ofende, comete um crime contra a honra contra mim, uma injúria e uma difamação. Crime acontece em Goianésia, o juiz competente teria que ser o juiz de Goianésia. Eu, Léo, como eu sou de Anápolis, eu faço o quê? Entro com processo em Anápolis. No caso, o réu do processo, ele tem que alegar incompetência relativa aonde? Na resposta à acusação. Na resposta à acusação dele, ele tem que alegar exceção de incompetência, tem que alegar incompetência relativa. E vocês já estudaram isso em processo civil. Se a incompetência relativa ela não é alegada, o que acontece com a competência? Ela é... Vocês lembram? Vocês lembram o que acontece se a competência não é alegada no prazo? O que acontece com a competência? Vocês lembram? O Gilmar falou convalidação. Vocês lembram que a competência é prorrogada? Prorroga-se a competência? Vocês lembram dessa expressão? No caso de incompetência relativa, se ela não for alegada oportunamente, a competência ela é prorrogada. Prorroga-se a competência e o processo continua
mesmo com o juiz incompetente. Lembra disso? Então é o seguinte, essa prorrogação de competência é um exemplo, tá? É um exemplo justamente de convalidação de um ato processual. Imagina que um juiz criminal ele é incompetente no processo e ninguém alega exceção de incompetência. Prorroga a competência, o juiz incompetente fica no processo e os atos processuais praticados por ele se tornam válidos. Ou seja, acontece a convalidação dos atos processuais. Beleza? Então, o que é o princípio da convalidação? Significa que as nulidades relativas têm um tempo, têm um momento oportuno para serem alegadas. Se não forem alegadas no prazo e no momento correto, que a gente vai falar hoje lá do artigo 571 do Código de Processo Penal, esses defeitos, essas nulidades relativas, elas se convalidam e elas produzem efeitos. E por que eu estou falando em relação às nulidades relativas, gente? Porque a gente sabe, a gente falou lá passada que as nulidades absolutas, elas podem ser alegadas a qualquer momento. As nulidades absolutas, como elas dizem respeito ao interesse público, elas podem ser alegadas a qualquer momento, elas não sofrem preclusão. Elas não sofrem preclusão. Por isso que esse princípio da convalidação, ele se aplica aqui para as nulidades relativas, tá? Porque elas têm um tempo, um momento para serem alegadas. Beleza? Bacana, vamos continuar agora. O último princípio que eu queria falar com vocês é o princípio da eficácia dos atos processuais. O que é um princípio da eficácia dos atos processuais? Queria que vocês soubessem que um ato nulo, ele não nasce morto. E aí é diferente, né, daquilo que vocês já viram dentro do processo civil. Um ato nulo no processo penal, ele não nasce morto. Ele já não nasce extinto ou descartado. Um ato viciado no processo penal, ele produz efeitos. Ele é eficaz. Um ato processual penal, a partir do momento que ele é editado, a partir do momento que ele entra em vigor, ele produz efeitos. Ele é imediatamente eficaz. E qual que é a consequência disso para as nulidades? É que um ato nulo no processo penal, enquanto não for alegada a nulidade dele, enquanto não for declarada a nulidade dele, ele vai continuar produzindo efeitos. Então, no processo penal, um ato que é defeituoso, um ato que é viciado, ele é eficaz, ele produz efeitos até que se declare a nulidade dele, até que a nulidade e o problema dele seja alegado e decretado. Se não for declarada a nulidade de um ato processual, aquele ato vai continuar no ordenamento jurídico e ele vai continuar produzindo efeitos. Vou dar um exemplo para vocês. Imagina que num processo criminal faltou a citação do réu. Se o advogado do réu não manifesta contrariedade, se o advogado do réu não fala, ei, tem alguma coisa errada, se o advogado do réu não alega que houve nulidade e fica calado, fica silente, o que acontece? O processo continua e o processo vai produzir efeitos. Vai ter audiência de instrução e julgamento, vai ter sentença e tudo mais. Mesmo estando viciados, mesmo sendo atos defeituosos que apresentem problemas, se não for declarada a nulidade pelo juiz, se a nulidade ela não for decretada, o ato processual, ainda que defeituoso, ele é eficaz e produz efeitos. Beleza? Tranquilo? Podemos continuar? Vamos lá então. Vamos continuar aqui. Nós vamos falar agora, gente, em relação às nulidades relativas, como a gente falou um pouquinho agora, sobre o momento oportuno para elas serem alegadas. A gente falou, e eu torno a dizer, que as nulidades absolutas, como elas
violam o interesse público e, mais especificamente, violam um direito previsto na Constituição Federal, elas não sofrem preclusão, elas podem ser alegadas a qualquer momento. E uma coisa que eu queria deixar claro para vocês: as nulidades absolutas, elas tanto podem ser alegadas a qualquer momento, inclusive havendo trânsito em julgado. Então, eu queria que vocês anotassem isso e prestassem atenção. As nulidades absolutas, elas tanto podem ser alegadas a qualquer momento, que isso vale até mesmo para depois do trânsito em julgado. Mesmo que um processo criminal tenha transitado em julgado, se ele contém uma nulidade absoluta, ela pode ser alegada depois do trânsito em julgado. E aí vocês podem perguntar: uai, mas Léo, mas vai alegar onde? Se transitou em julgado? Em sede de revisão criminal. Em sede de revisão criminal. A gente vai estudar revisão criminal esse semestre. É um meio autônomo de impugnação. Não vou falar tanto dela para não antecipar tanto conteúdo. Mas basicamente eu queria que vocês tivessem a noção que a revisão criminal, ela é mais ou menos não, tá? Ela é a mesma coisa que a ação rescisória no processo civil. A revisão criminal é a mesma coisa que o processo, é a mesma coisa que a ação rescisória no processo civil. Se um processo, tá? Se um processo, vamos colocar aqui um processo criminal, ele está eivado de vícios, ele está eivado de erros, e mesmo assim, tá? Vamos supor que ninguém fala nada, vamos supor que nenhuma nulidade é declarada, e o processo transita em julgado, e se percebe que houve uma injustiça no tocante ao processo, ou houve um erro grave no tocante ao processo, a parte que se sentiu prejudicada, no caso o réu, a revisão criminal é em prol do réu somente, pode entrar com a revisão criminal para quê? Ou para anular o processo, tá? Ou para alterar algum ato relativo ao processo. Beleza? Então, deixar claro que as nulidades absolutas, elas podem ser alegadas a qualquer momento, inclusive depois do trânsito em julgado. Mesmo que um processo criminal ele tenha transitado em julgado, pode ser alegado uma nulidade absoluta. Vou dar um exemplo para vocês. Imagina que um réu ele foi acusado da prática de determinado crime, sei lá, furto, roubo, estelionato. Teve a instrução do processo, se produziu provas, e na hora da sentença, o juiz, a Giovana falou somente nulidade absoluta, que pode ser alegada a qualquer momento, inclusive após o trânsito em julgado. Porque a nulidade relativa, ela tem momento, ela tem tempo, ela tem prazo para ser alegada. Calma aí, rapidão. Giovana perguntou somente... Nesse caso, a sentença precisa ser igual ou menor quanto à revisão. Não. Não é caso da sentença ser igual ou menor à revisão. Se a sentença ela contiver algum erro, se a sentença ela contiver alguma injustiça, se a sentença ela contiver algum tipo de vício, ela pode sofrer revisão criminal. Agora, a revisão criminal ela é sempre em favor do réu. Então, necessariamente, a sentença ela tem que ser desfavorável ao réu, tá? A sentença ela tem que ser desfavorável ao réu. A revisão criminal ela sempre vai tentar melhorar a situação do réu. Ou seja, a sentença ela vai precisar ser prejudicial, ou seja, desfavorável ao réu, para ele poder entrar com revisão criminal. Beleza? Deu para entender? Elon, deu para entender? Tranquilo? Então tá beleza. Vamos lá. Vamos falar agora sobre, então, o momento oportuno para se alegar as nulidades relativas. Diferentemente das nulidades absolutas que podem ser alegadas a qualquer momento, as nulidades relativas elas têm tempo, elas têm momento, elas têm prazo oportuno para serem alegadas. Quem quiser acompanhar, tá lá no artigo 571 do Código de Processo Penal. Tá lá no artigo 571 do Código de Processo Penal. Esse artigo 571 do Código de Processo Penal, ele traz o momento, ele traz o tempo, ele traz o prazo para que as nulidades relativas sejam alegadas. Eu vou tentar falar desse tempo, desse momento de forma mais resumida, atentando às mudanças, tá, da última reforma processual, em 2009. O que eu queria, então, falar para vocês? Basicamente,
As nulidades relativas, a gente vai falar agora, elas devem ser alegadas nesse tempo, nesse prazo que eu vou falar agora, até esse momento. Se passar desse tempo, se passar desse prazo, elas vão ser convalidadas, beleza? Elas vão ser convalidadas e vão ser aceitas no ordenamento jurídico, mesmo que sejam vícios, beleza? Então, bacana. Basicamente, a dica que eu dou para saber qual que é o momento para se alegar a nulidade relativa é basicamente o seguinte: é o momento seguinte, é o momento posterior ao que acontece a nulidade. Se a nulidade acontecer em um momento, a nulidade relativa vai ter que ser alegada ou vai poder ser alegada no momento imediatamente posterior ou no ato imediatamente posterior. Então, por exemplo, lá no 571, inciso 1 fala que se a nulidade ela acontecer, se uma nulidade ela acontecer na instrução criminal, nos processos de competência do júri, ou no processo de competência do juiz singular, ou no processo especial, vai ter que ser alegada a nulidade aonde? Nas alegações finais orais. Nas alegações finais orais, ou seja, ao final da instrução. Ou seja, se acontece uma nulidade na instrução processual, dentro do momento para produção de provas, deve ser alegada no momento final de fala da parte, de alegação final. Oral, se o juiz permitir que for oral, se não, no caso, em memoriais, tá? Nas alegações finais escritas. Gilmar, pode-se dizer que é até o ato posterior. Pode-se dizer que é até o posterior. Gilmar, pode-se dizer que sim. Pode-se dizer que sim. O raciocínio é justamente esse. A gente vai ver aqui que basicamente todos os momentos para se alegar nulidade relativa é no ato processual posterior ao que acontece a nulidade. Beleza? Talvez não seja imediatamente, mas no posterior. Então, por exemplo, as nulidades que acontecem no procedimento sumário ou no prazo de resposta à acusação, ou se for ocorrida depois desse prazo, vai ser logo depois de aberta a audiência de instrução e julgamento, logo depois de aberta a IJ. Ou seja, se acontece uma nulidade no procedimento sumário ou dentro da resposta escrita à acusação, vai ser o momento para se alegar a nulidade vai ser justamente quando for aberta a audiência, instrução e julgamento. Percebam, depois da resposta à acusação, próximo momento vai ser a audiência, ou seja, o momento seguinte, o momento posterior. Inciso 3. Se a nulidade acontece depois da pronúncia, e aí a gente lembra que no caso de procedimento especial do júri, se a nulidade acontece depois da pronúncia, a nulidade deve ser alegada depois de anunciado o julgamento e feito o pregão das partes. Ou seja, se a nulidade é posterior à pronúncia, a nulidade ela deve ser alegada onde? Lá no começo da sessão de julgamento em plenário, quando aberta, né, o julgamento e apregoadas as partes. Se acontece uma nulidade, tá? Após a sentença, se acontece uma nulidade então após a sentença, as nulidades elas devem ser alegadas quando? Preliminarmente nas razões de recurso, né? Preliminarmente nas razões de recurso. Percebam, de novo, o momento posterior ao que acontece a nulidade. Se acontece uma nulidade pós-sentença, o que tem que acontecer? Ela tem que ser alegada nas razões de recurso. Porque a gente sabe, se acontece uma sentença, depois da sentença, o que as partes podem fazer é apresentar recurso. Então, se acontece uma nulidade depois da sentença, as nulidades devem ser alegadas preliminarmente nas razões de recurso, beleza? A Giovana falou, prof, após a pronúncia é alegado quando? Depois da pronúncia, logo depois de anunciado o julgamento e apregoado as partes. Ô Giovaninha, depois da pronúncia, quando aberto o plenário, tá? Quando iniciado o julgamento em plenário lá no júri. Tá? Quando anunciado o julgamento e apregoadas as partes. Se acontece uma nulidade, tá? No julgamento em plenário, se acontece uma nulidade no julgamento em plenário, a nulidade deve ser alegada em audiência, tá?
ou em sessão do tribunal logo depois que acontecerem. Então, se a nulidade acontece em plenário, tá? Ou, né, depois que o plenário já está aberto, a nulidade deve ser arguida logo depois, imediatamente, tá? Imediatamente, na própria audiência ou na sessão do tribunal em que acontecerem. Então, se acontece uma nulidade em plenário, a nulidade deve ser alegada em momento imediatamente posterior, quando logo depois de acontecerem, ou seja, na própria audiência. Beleza? E por último, se acontecer a nulidade durante a audiência ou julgamento do recurso no tribunal, deve ser alegado tão logo acontecerem. Então, se acontece uma nulidade, tá, em audiência ou julgamento de recurso nos tribunais, ou seja, lá em segunda instância, deve ser alegada a nulidade também tão logo aconteceu, ou seja, imediatamente. Beleza? Então, assim, basicamente queria que vocês... Oi, Léo. Fala, Léo. Léo, Fala, mano. me surgiu uma dúvida aqui. Fala, A mano. nulidade ela pode ser alegada por ambas as partes e, por exemplo, eu sendo o autor da demanda e me sentindo prejudicado com relação à ação, eu posso alegar uma nulidade que o réu não alegou Não, para poder então, ganhar tempo? isso vai de acordo com aquilo que a gente falou semana passada, que é o princípio do interesse, tá? Se você quiser até dar uma olhada depois no código, você vai ver lá no artigo 565 do Código de Processo Penal. Somente pode ser alegada nulidade, ninguém pode alegar nulidade a que tiver dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente à formalidade que interessa a parte contrária. Cada um só pode alegar nulidade dentro ali do seu contexto e só se sentir prejudicado. O que eu estou falando? O autor só pode alegar as nulidades que hajam prejudicado o autor e o réu só pode alegar as nulidades que tenham prejudicado o réu. Eu não posso alegar uma nulidade que interesse ao réu e o réu também não pode alegar uma nulidade que interesse ao autor. Ninguém pode alegar uma nulidade que não interessa. Ninguém pode alegar nulidade que se refira à parte contrária. Beleza? Isso daí chama Então princípio. eu não posso alegar uma nulidade que eu dei causa, no caso, Não, né? também não. Também não. Isso daí é o que a gente falou lá passada, até, não sei se você, né, creio que vocês vão lembrar isso do processo civil. Sabe aquele princípio que ninguém pode se valer da própria torpeza? Esse princípio, estendendo para o processo penal, está dentro desse princípio do interesse. Ninguém pode alegar nulidade a que tiver dado causa. E aí isso vai respondendo a sua pergunta. Eu não posso causar uma nulidade e eu mesmo arguir ela, por exemplo, para ganhar tempo. Vou dar um exemplo para você. Imagina que eu sou réu num processo e eu sou notificado, por exemplo, para informar as testemunhas. E eu te chamo para ser minha testemunha. Coloco lá, Leonardo Freitas, testemunha do réu. Aí, na hora de informar o seu endereço, eu dou o endereço errado. Eu coloco lá, olha, Avenida São Joaquim, número 45. E não é o seu endereço é errado. Aí, na hora da audiência, quando fala testemunha do réu, eu vou e falo o seguinte, olha, não intimaram minha testemunha. Quero que anule a audiência de instrução e julgamento. Perceba, eu não posso me valer da minha própria torpeza para alegar nulidade. Eu não posso alegar nulidade que eu tiver dado causa. E nesse caso, por exemplo, que eu te falei, eu dei causa nulidade no ponto em que eu indico o endereço errado de uma testemunha. Então, isso daí se chama princípio do interesse. Ninguém pode se valer da própria torpeza, ninguém pode alegar uma nulidade que tiver dado causa, ou ninguém pode alegar uma nulidade que interessa somente a parte contrária. Beleza? Tranquilo? Então bora lá então. É nóis, mano. Vamos falar agora, gente, sobre as nulidades em espécie. Artigo 564 do Código de Processo Penal, quem quiser acompanhar. Nós vamos falar especificamente agora de cada nulidade.
Nós vamos falar sobre as nulidades em espécie, sobre cada tipo de nulidade que pode acontecer. Percebam, quem está familiarizado com o processo, ou quem mexe com processo criminal, vai perceber que nas preliminares, tá, gente, de um processo criminal, nas preliminares de um processo, seja numa denúncia, ou seja numa queixa-crime, ou seja numa resposta-acusação, e aí eu até falo para vocês isso, prova da OAB ou prova de concurso, o que é alegado antes de se entrar no mérito da causa? Justamente essas nulidades. Justamente as nulidades. As nulidades, elas são matérias preliminares que podem ser alegadas pelas partes antes de se entrar no mérito. Quando a parte percebe que aconteceu algum tipo de vício, algum tipo de defeito, algum tipo de falha no processo, cabe à parte, então, alegar e suscitar essas nulidades, beleza? Então, elas são alegadas, e aí eu trago para a prática para vocês, principalmente como preliminares, tá? As nulidades, elas são trazidas como preliminares. Então, vamos lá. A primeira nulidade que a gente tem está no inciso 1 do artigo 564, e aí desde já eu queria falar para vocês, esse rol não é um rol taxativo, tá? Não é um rol taxativo. Se existir algum outro tipo de defeito que cause prejuízo ao processo ou às partes, pode ser alegado em qualquer momento, tá? Então não é um rol taxativo. Então vamos lá. O artigo 564 diz o seguinte: as nulidades, elas ocorrerão nos seguintes casos. Quando que vão acontecer as nulidades, então? Então, inciso 1. O inciso 1 fala que acontece nulidade por incompetência, suspeição ou suborno do juiz. Então, o inciso 1 fala que é causa de nulidade a incompetência, a suspeição ou suborno do juiz. Vamos começar pela última. Quando a gente fala de suborno de juiz, a gente está falando justamente de um juiz corrupto, a gente está falando de um juiz que aceitou dinheiro dentro de uma causa para dar essa ou aquela decisão. A doutrina chama o juiz que recebeu suborno de juiz peitado, tá? Juiz peitado. Vou até colocar aqui. O que é um juiz peitado? Juiz peitado é aquele juiz corrupto, é aquele juiz que recebeu dinheiro em troca de algum tipo de decisão, beleza? Então, quando a gente fala de juiz peitado, a gente está falando de um juiz que recebeu algum tipo de dinheiro para atender determinada demanda. Então, toda vez que um juiz ele aceitar dinheiro de uma parte, toda vez que um juiz ele evidentemente ele aceitar suborno, é causa de nulidade e é causa de nulidade absoluta. E aí até vou comparar aqui com a suspeição. A gente sabe que a suspeição é uma situação em que o juiz ele corre o risco de não ser imparcial. Quando a gente fala de juiz suspeito, a gente está falando na situação em que acontecem situações que comprometem a imparcialidade do juiz. Então, situações que o juiz é amigo ou inimigo de uma das partes, situações que o juiz já tenha participado do processo em instâncias anteriores, nós estamos falando de um juiz suspeito. Agora, pode acontecer também situações de impedimento do juiz. O que é um juiz impedido? São situações objetivas que mostram que o juiz ele não tem condição de participar do processo por ele estar totalmente comprometido. Então, situação que o juiz é pai de alguma das partes, situação que o juiz é filho de alguma das partes, situação que o juiz é credor ou devedor de alguma das partes. Ou seja, essa situação de suborno de juiz, ela entra dentro desse impedimento. Imagina, gente, se um juiz ele aceitou dinheiro ou ele recebeu dinheiro dentro de uma demanda, não tem como aquele juiz se manter imparcial. E a gente sabe que a imparcialidade é um dos princípios e é uma das diretrizes do processo, né? Então, essa imparcialidade ela tem que ser mantida. Se em algum momento essa imparcialidade
for comprometida ou houver suspeita dela, cabe-se alegar nulidade. No caso aqui da suspeição, o que pode se alegar, gente? A chamada exceção de suspeição, né? Pode-se arguir a exceção de suspeição ou, no caso de impedimento, arguir a exceção de impedimento. Beleza? E especificamente em relação da competência, eu não quero entrar tanto nela porque a gente já falou, mas a gente sabe que tem algumas formas de incompetência. No caso, a incompetência territorial, aquela que é escolhido, né, um juiz em território diferente da que o crime se consumou. Exemplo daquela situação que eu falei, em que um crime contra mim acontece em Goianésia e eu entro com um processo em Anápolis. O juiz aqui de Anápolis, ele é incompetente territorialmente. A incompetência territorial ou a incompetência relativa, ela demanda ou ela causa nulidade relativa. E se não for alegada no prazo, a competência vai ser prorrogada. Já algo que a gente falou aula passada, a incompetência absoluta, ela decorre da matéria ou em razão de prerrogativa de função. Então, incompetência absoluta em razão da matéria, quando tem um juiz específico para julgar aquela matéria. Exemplo, juiz do tribunal do júri para julgar um crime doloso contra a vida. Se um processo de crime doloso contra a vida é distribuído para um juiz que não seja da vara do júri, acontece uma incompetência absoluta por incompetência da matéria. E a incompetência absoluta gera nulidade absoluta. E a incompetência por prerrogativa de função, ela é gerada justamente por existir também um juiz pré-estabelecido para julgar determinadas autoridades ou determinadas funções. Se um juiz diferente do responsável por julgar essas matérias é designado, também acontece a incompetência absoluta, nulidade absoluta. Exemplo, se o prefeito comete um crime, tem foro privilegiado para ser julgado? Tem, TJ, Tribunal de Justiça. Se o prefeito ele é denunciado em primeiro grau, né? No caso, o juiz de primeiro grau, de primeira instância, o juiz de piso, ele vai ser incompetente. Então, essa incompetência absoluta por prerrogativa de função é a situação de foro privilegiado, tá, gente? Só para deixar mais claro e traduzir aqui, essa incompetência absoluta em razão de prerrogativa de função são as situações de foro privilegiado. Então, lembrando, incompetência relativa causa nulidade relativa. Exemplo, incompetência territorial. Incompetência absoluta gera nulidade absoluta. Exemplo, em razão da matéria, em razão da prerrogativa de função. Beleza? Vamos lá. Inciso 2. Também acontece nulidade no caso ou em situações de ilegitimidade das partes. Também acontecem nulidades no caso de... Deixa eu admitir aqui a Lana aqui. Também acontecem nulidades nas situações de ilegitimidade das partes. E aí, por que acontece a nulidade em razão de ilegitimidade das partes? A gente sabe que no processo penal, e aí só relembrando aqui, vocês lembram quais que são as condições da ação penal? Vocês lembram quais que são as condições da ação penal? Vocês sabem que no processo existem condições, certo? Quais que são as condições no processo penal? O Elon falou, lip ou poleim. No caso da dica do Elon, lip, L é legitimidade das partes, I, interesse de agir e P, possibilidade jurídica do pedido. Na minha dica do poleim, PO de possibilidade jurídica do pedido, L de legitimidade das partes, I de interesse de agir. Mesma coisa. E só não esquecer, tá, Elon, Gilmar e todo mundo, a quarta condição da ação no processo penal, justa causa. Tá? Justa causa é considerado pela doutrina como condição da ação penal. Beleza? Não está previsto no Código de Processo Penal, mas está previsto na doutrina. Beleza? Deixa eu admitir aqui a Michelle. Então, lembrar aí também da quarta condição da ação, que é a justa causa. E aí, dentro disso, a gente lembra que a legitimidade de partes, então,
ela é uma condição da ação. As partes dentro do processo, elas têm que ser legítimas. O que significam partes legítimas? Significa que a parte ocupa um lugar a qual é cabível para ela. Parte legítima significa que está ocupando o polo ativo ou passivo do processo, uma parte que tem legitimidade para estar ali. Agora, é importante a gente saber que existem dois tipos de legitimidade. Legitimidade da causa e legitimidade do processo. Traduzidos na doutrina, legitimidade ad causam e legitimidade ad processo. O que é legitimidade ad causam? É a legitimidade de se figurar naquela causa, naquele processo. Exemplo, o MP, o Ministério Público, pode ser autor de uma ação penal privada? Pergunto para vocês. O Ministério Público pode ser autor de uma ação penal privada? Ou seja, o Ministério Público pode apresentar queixa-crime? Não, porque na ação penal privada a titularidade é da vítima do querelante. E no outro sentido também, o querelante pode ser autor de uma ação penal pública? Não. O que é a legitimidade ad causa? Calma aí. No caso, eu tô falando o seguinte, Elon. A vítima, ela pode ser autor, num caso de ação penal pública? Pública jamais. Lembrando que a subsidiária da pública é privada subsidiária da pública. Mas na ação penal pública, jamais. O que pode acontecer, existir uma ação penal pública, o Ministério Público fica inerte, e aí abre prazo para a vítima substituir, mas aí vai ser privada subsidiária da pública, tá? Mas na pública não tem como a vítima entrar. Então é o seguinte, gente. Se uma parte ela não tem legitimidade para figurar no polo do processo, e acontece então essa legitimidade ad causa, ou legitimidade da causa, nesse caso acontece uma nulidade absoluta. Então, eu queria falar para vocês, legitimidade da causa ou legitimidade ad causam, que é a mesma coisa, gera nulidade absoluta. Por quê? É um defeito, é um vício que não pode ser sanado. Imagina, o MP oferece queixa-crime. Tem como corrigir isso? Não. Defeito é grave. Agora, existe a chamada legitimidade ad processo. O que é legitimidade ad processo? É ali uma falha ou um vício na legitimidade de figurar no processo ou de estar processando. Exemplo, e aí só falar para vocês, no caso de queixa-crime, a vítima, ela pode entrar com a queixa-crime sozinha ou ela precisa de advogado? Considerando que a vítima não seja advogado, tá? A vítima precisa ou não de advogado? Ou ela pode entrar sozinha? Ação penal privada, gente. A vítima, para apresentar queixa-crime, ela pode entrar sozinha ou ela precisa de advogado? Precisa de advogado. Por quê? Porque ela não tem capacidade processual. Uma pessoa que não é advogado ou advogada, ela não tem capacidade processual, né, de estar processando alguém. Então, no caso, a vítima precisa de advogado. E lembrando que na queixa-crime ela precisa de procuração com poderes especiais. Agora imagina o seguinte. Imagina que um advogado, ele oferece queixa-crime pela vítima, só que ele não junta a procuração no processo. Então o advogado, ele apresenta uma queixa-crime, mas não apresenta procuração no processo. Não apresenta procuração representando a vítima. Tem um defeito, não tem? Tem um vício. Agora eu pergunto, tem como sanar isso? Tem como corrigir isso? Tem como o advogado juntar a procuração depois? Ou é um defeito que não tem perdão? Que não pode ser sanado? Pode ser sanado, pode ser corrigido. Aconteceu então uma falha na representação. Essa falha na representação, ela pode ser sanada, ela pode ser corrigida. É um defeito sanável. Isso daí, quem quiser acompanhar,
Então, no artigo 568 do Código de Processo Penal. Beleza? Está no artigo 568 do Código de Processo Penal. A falha na representação pode ser sanada. Percebam, a legitimidade ad processo, então, a legitimidade processual causa nulidade relativa. Ela pode ser sanada. Beleza? Legitimidade da causa, nulidade absoluta. Legitimidade processual, nulidade relativa. Beleza. Inciso 3. Da causa nulidade ou também gera nulidade a falta da fórmula ou dos termos seguintes. Então, causa nulidade a falta da fórmula ou dos termos seguintes. Existem alguns requisitos essenciais dentro do processo. Quando falta algum desses requisitos, é causa de nulidade. Então, a linha A falta do que gera nulidade? A falta da denúncia ou queixa e a representação e nos processos e contravenções penais, a portaria ou auto de prisão em flagrante. Então, causa nulidade absoluta a falta da denúncia ou da representação e nos processos de contravenções penais, a falta da portaria ou auto de prisão em flagrante. Vamos lá. A gente sabe que no processo penal existem as chamadas peças iniciais ou iniciais penais, ou também chamado de petição inicial. No processo penal a gente sabe que as iniciais penais são justamente a denúncia ou a queixa-crime. A denúncia no caso de ação penal pública e a queixa-crime no caso de ação penal privada. Não pode haver uma ação penal pública sem a denúncia. E também não pode haver uma queixa-crime e não pode haver uma ação penal privada sem a queixa-crime. Por quê? Porque são as peças processuais indispensáveis, imprescindíveis e necessárias para haver o processo. Se uma ação penal pública não tem a denúncia, ou se uma ação penal privada não tem a queixa-crime, é causa de nulidade absoluta. Não há que se falar em impossibilidade de se corrigir. É um defeito que não pode ser sanado. Ou seja, nas ações penais são necessários na pública a denúncia e na ação penal privada é necessária a queixa-crime. E, no caso da ação penal pública condicionada à representação, e aí lembrando, tá? Nas ações penais públicas condicionadas à representação, é necessário a representação da vítima ou a requisição do ministro da Justiça. Lembrando, as ações penais públicas condicionadas, elas são condicionadas ou à representação da vítima ou à requisição do ministro da Justiça. Elas são chamadas pela doutrina de condições de procedibilidade. Não tem como o processo seguir sem elas. Elas são conditio sine qua non para o oferecimento da denúncia. E aí a gente lembra, a representação tem prazo para ela ser apresentada? A vítima tem prazo para representar? Se sim, quanto tempo, gente? A representação, ela tem prazo para ela ser manifestada, 6 meses. 6 meses a partir do quê? Do fato ou do conhecimento da autoria? Do conhecimento da autoria. Então a representação ela tem 6 meses para ela ser apresentada. Agora eu pergunto, se a vítima apresenta a representação, se a vítima ela representa, fala assim, não, eu quero ver ele processado. Lembrando agora no pacote anticrime, o estelionato, artigo 171, mudou de ação penal pública incondicionada para ação penal pública condicionada à representação. Imagina que num crime de estelionato, a vítima representa, fala, eu quero ver ele processado. Ministério Público é obrigado a denunciar? Ministério Público é obrigado a processar? Vocês entenderam a pergunta? Ação penal pública condicionada à representação. Imagina que é uma ação penal pública condicionada à representação.
Exemplo, estelionato. Agora é de ação penal pública condicional à representação. Imagina que eu, Léo, sofri um estelionato. Beleza? Eu, Léo, fui vítima de estelionato. Eu vou lá no MP e falo o seguinte: eu autorizo você a representar o estelionatário. Eu tô aqui concordando, consentindo, assinando, autorizando aqui a representação para você denunciar o estelionatário. O MP tem que denunciar? Não tem, tá? O Ministério Público, e aí só deixar isso claro para não gerar confusão. O Ministério Público, nas ações penais públicas condicionadas à representação, ele precisa da representação para denunciar. Agora, se a vítima representa, o Ministério Público não fica obrigado a denunciar por causa dessa representação, não. A representação, ela não vincula a denúncia. A representação não obriga o Ministério Público. Exemplo, eu vou lá no MP, autorizo, falo o seguinte: olha, denuncia que eu quero ver denunciar, estou aqui autorizando, consentindo. Se o MP não tiver indícios de autoria e materialidade, ele não vai denunciar. Não é porque eu representei que o Ministério Público é obrigado a denunciar, entendeu? Agora, eu só quero que vocês saibam. Se o MP quiser denunciar, ou seja, caso o MP queira denunciar, aí é necessária a representação, beleza? Mas a representação ela não vincula, não obriga o MP. Né, nos casos que envolvam, né, processos de contravenções penais, também é necessário o auto de prisão em flagrante ou, né, a portaria ali de início do inquérito, tá? Elemento essencial também. Vamos lá. A linha B, super importante, e aí nós vamos estender um pouquinho mais na linha B porque ela gera algumas discussões. Causa nulidade ou é causa de nulidade a falta do exame de corpo de delito nos crimes que deixam vestígios. Então vamos lá. É causa de nulidade, tá? É causa de nulidade. A falta do exame de corpo de delito nos crimes que deixam vestígios. Queria perguntar para vocês, o que é um exame de corpo de delito? Pode abrir o microfone e responder, pode escrever. Quero que vocês falem. O que é um exame de corpo de delito? O que é um exame de corpo de delito, gente? Gilmarzão falou materialidade do crime. Excelente. Indício. Isso aí. Agora eu pergunto para vocês. Exame de corpo de delito só acontece em corpo? De pessoa, corpo humano? Por exemplo, só é corpo de delito o corpo humano? Só é corpo de delito, né, no caso, uma pessoa? Não, não. Por que eu estou falando isso? Eu já vi muita gente achando que corpo de delito necessariamente só acontece, por exemplo, quando tem uma lesão corporal, quando tem um crime de homicídio e que vai lá ser periciado o corpo da pessoa. Vai ver se tem alguma lesão, vai ver se teve alguma facada, vai ver se teve tiro. Corpo de delito, gente, eu queria que vocês entendam, até o Elon falou que pode fazer em documentos e mais. Corpo de delito é o conjunto, é o material probatório que envolva o crime. Corpo de delito é o conjunto, é o grupo de elementos que, né, sirvam como prova ou auxiliem como prova dentro de um crime, dentro de um delito. Vai compor a cadeia. Justamente. O corpo de delito é, quando a gente fala corpo de delito, a gente está falando o seguinte: é como se tivesse sendo juntado um monte de provas, e vai juntando um corpo do delito. Corpo delito é corpo probatório. Vamos colocar aqui, corpo de delito é corpo probatório. Giovana falou, no local pode ou só perícia? Pode no local também. Tudo que for servir ou for embasar como prova é considerado corpo de delito, beleza?
Lembrando que aí no local, não sei se é o que você está perguntando, Giovanni, não sei se você já repararam, eu acho que deve ter visto muito isso em filme e série. Acontece um crime em determinado local, o que, que eles fazem? Isola o local. Vamos isolar o perímetro. Você já deve ter ouvido, né? Tipo CSI, né? Vamos isolar o perímetro, vamos isolar o local. Aí eles colocam um monte de faixa lá, né? Para deixar o local, né, preservado justamente para não ter nenhuma prova contaminada. Professor, Gilmar falou é acervo probatório. Justamente, acervo probatório. professor, Fala, então qual Giovanni. do corpo de delito do local para a perícia? Não entendi. Qual seria a diferença do corpo de delito realizado no local do crime para a perícia? Não, o que eu tô falando... O corpo de delito para perícia? Sim, do Não, local. a perícia é feita no corpo de delito. A Então, perícia... a perícia está dentro do corpo de delito. Não entendi. A perícia está dentro do corpo de delito. A perícia é feita justamente no corpo de delito. A perícia é feita justamente nesse acervo probatório. Então, por exemplo, você me perguntou de local, certo? Vamos supor que, vamos supor que aconteceu desvio de dinheiro dentro do escritório. O local foi o escritório. Eles vão lá no local e vão periciar o quê? Vão periciar documentos, vão periciar computador, vão periciar a máquina. Entendeu? Então, a perícia é feita também no local. A perícia também é feita no local. Agora, eu não estou falando que, por exemplo, aconteceu um homicídio na rua. Os caras vão periciar a rua. Não, isso daí não, né? O local do crime ele vai ser isolado para tentar se reunir o máximo de provas possível. E o exame de corpo de delito é justamente o exame que é feito, é uma perícia, tá? Exame de corpo de... A perícia é uma espécie de corpo de delito. Exame de corpo de delito é uma espécie de perícia, tá? O exame de corpo de delito é uma espécie de perícia. O exame de corpo de delito nada mais é do que uma perícia, tá, gente? Nada mais é do que uma perícia. E aí vai se periciar, vai utilizar o máximo de provas justamente para tentar embasar a suposta denúncia ou queixa-crime. Agora, por exemplo, o Jaldene perguntou, não sei se é a sua pergunta, Giovanninha. O corpo de delito pode ser o local do crime, por exemplo, local do homicídio. Não, quando eu falo local, igual vocês falaram, aconteceu um crime em determinada esquina. Em determinada esquina. Eles vão isolar o local. Eles vão fazer o corpo de delito aonde? Vão fazer o corpo de delito na vítima, né? No corpo da vítima. Por exemplo, voou sangue ou tem um monte de material, como fala, digital do autor na rua, digital do autor no poste, digital do autor em alguma outra parte lá da rua. Eles vão periciar, eles vão colher tudo isso, entendeu? Agora, o local do crime, o que acontece, ele é isolado para que não haja contaminação de provas. E o corpo de delito é feito em todo tipo de pessoa, objeto, coisa ou local de que se possa extrair algum conteúdo probatório. Beleza? Giovaninha, alguma dúvida? Não, só essa, professor. Obrigada. Você entendeu? Mas eu queria que você entendesse o seguinte. Não é que vão fazer exame de corpo de delito no local. Não, o local ele é isolado. O local é isolado. Agora eles vão realizar o exame de corpo de delito, e aí traduzindo, eles vão periciar, eles vão fazer uma perícia nas coisas ou nas pessoas que de alguma forma ofereçam condições probatórias. Entendeu? Então, por exemplo, caiu sangue na rua. Os caras vão lá periciar a rua, vão lá periciar a calçada. Entendeu? Pra quê? Pra tentar colher algum tipo de material genético, alguma parada assim. Certo, então. Mas eu quero que vocês saibam justamente que exame de corpo de delito não é só no corpo, tá? Não é só no corpo, porque eu já vi muita gente achando, corpo de delito é, por exemplo, quando a vítima sofre homicídio ou lesão corporal ou estupro. Aí você vai lá e faz corpo de delito. Não, você pode fazer corpo de delito, inclusive, em coisas também. Beleza? Agora, por que é importante esse artigo? Vamos lá. Isso daqui é um...
O Jaldene perguntou, né? E o exame cadavérico seria um exame de corpo de delito? Não, o exame cadavérico já é outro exame, tá, Jaldene? Até porque o nome dele é justamente exame cadavérico, tá? Exame cadavérico. Ele é uma perícia também, mas aí ele já tem um nome próprio de exame cadavérico, tá? Autópsia, justamente, o que você falou. Beleza? Vamos lá. Isso daqui é um pouquinho de teoria geral penal. Todo crime deixa vestígio, gente? Pergunto para vocês, todo crime deixa vestígio? Ou existem crimes sem vestígios? Calma aí. Eu acho que eu até entendi o que o Elon respondeu, mas deixar claro para vocês. Não é todo crime que deixa vestígios. Não é todo crime que deixa vestígios. Tem alguns que deixam, tem alguns que não. Elon, eu acho que o que você quis responder é se todo crime tem resultado jurídico. Todo crime tem resultado jurídico, mas nem todo tem resultado naturalístico. Mas nós vamos chegar lá. Quanto ao resultado, eu queria lembrar para vocês que pode existir dois resultados em relação ao crime. Pode existir resultado jurídico, ou normativo, ou formal, ou resultado naturalístico. O que é o resultado jurídico? Resultado jurídico é a adequação do fato à norma. Resultado jurídico é o encaixe do fato à norma. Por exemplo, homicídio, tá lá, matar alguém. Se alguém morreu, teve homicídio. Lesão corporal, causar lesão a alguém. Se houve lesão a alguém, houve lesão. Furto, subtrair bem alheio imóvel. Se houve uma subtração de bem alheio imóvel, teve furto. Ou seja, é o encaixe e a adequação do resultado da norma. Todo crime, e aí vai se ligando nisso, todo crime tem resultado jurídico. Todo crime tem resultado jurídico. Por quê? Para ter resultado jurídico, precisa ter violação legal, precisa ter violação na norma. Não há que se falar em crime sem violação à norma, certo? Então, todo crime tem resultado jurídico. Agora vai vendo. Agora, existe o chamado resultado naturalístico. O que é o resultado naturalístico? Resultado naturalístico são as alterações, são as mudanças no mundo dos fatos. Resultado naturalístico são as mudanças, são as alterações que acontecem no mundo real. São as alterações que trazem vestígios, que trazem elementos materiais. Então, basicamente, resultado naturalístico é aquele resultado que provoca um tipo de mudança em algum tipo de sentido. Ou eu posso ver aquilo, ou eu posso ouvir, ou posso tocar. Ou seja, resultado naturalístico é aquele tipo de resultado que causa algum tipo de alteração no mundo dos fatos e traz algum tipo de vestígio material. Beleza. Quanto ao resultado naturalístico, existem 3 tipos de crime, gente. Crime material. O que é o crime material? É aquele crime que tem resultado naturalístico e aquele resultado é necessário para a sua consumação. Crime material é aquele crime que tem resultado naturalístico e esse resultado é necessário para a sua consumação. E aí vamos lá. Homicídio. Tem como acontecer um homicídio sem corpo? Vou repetir. Tem como existir homicídio sem corpo? Quero ver a resposta de todo mundo. Elon falou que não, Gilmar falou que sim. Vamos lá, gente. Dá um feedback aí, responde. Tem como ter homicídio sem corpo? Sabia que vocês iam falar, e todo mundo lembra disso. Beleza, eu vou fazer outra pergunta. Eu perguntei se tem como ter homicídio sem corpo. Agora, eu não perguntei se o corpo precisa ser encontrado. Eu perguntei o seguinte: tem como acontecer um homicídio, matar alguém, se alguém não morrer, se não tiver um corpo? Agora, se o corpo vai ser encontrado é outra história.
O que vocês estão me falando é a situação que o corpo não foi encontrado. Eu estou perguntando se tem como ter um homicídio se alguém não tiver morrido, se não tiver um corpo. Eu não estou perguntando se o corpo tem que ser encontrado, porque para essa segunda resposta, aí é sim. Tem como acontecer um homicídio e o corpo não ser encontrado? Tem. Tem como o corpo não ser achado? Tem. É o que vocês falaram no caso do goleiro Bruno. Agora eu quero que vocês reflitam e raciocinem o seguinte. Caso do goleiro Bruno. O corpo dela não foi encontrado, certo? O corpo dela não foi encontrado. Agora eu pergunto. Tem como ter acontecido um homicídio? Tem como o Bruno ter matado a menina lá se ela não tiver morrido? Tem? Tem como ter tido homicídio se ela não tiver morrido? Se a Elisa Samúdio ela não morreu, como que aconteceu o homicídio? Não tem como. Não tem como. Porque eu falo pra vocês o seguinte, gente. Se essa mulher... E aí eu tô falando assim, super teórico, estamos fazendo assim a viagem da viagem. Vocês estão ligados que ele foi condenado a não sei quantos anos de prisão, cumprindo pena e tudo mais. Imagina que essa mulher aparece hoje. Imagina que essa mulher chega e dá um glu glu, pegadinha do malandro. Fala, e aí, sumido? Pergunto, o que vai acontecer com o processo dele? Tem que ser anulado. Tem que ser anulado. Por quê? Nulidade absoluta, uai. Nulidade absoluta. Como que o cara é condenado por homicídio, sendo que a mulher não morreu? Agora. Não, ele ainda tá terminando de cumprir pena. Ele tá terminando de cumprir pena. Ele já progrediu de regime. Se eu não me engano, ele tá no semi-aberto, eu acho. Se eu não me engano. Tanto é que eles estavam querendo um clube de futebol contratar ele por agora. Agora o seguinte, o que eu tô querendo falar pra vocês? Então não tem como ter um crime material se não tiver um resultado naturalístico. Por exemplo, não tem como ter um crime de lesão corporal se não tiver acontecido uma lesão. Por quê? Porque é condício sine qua non para o crime acontecer. O crime material, ele precisa ser materializado, ele depende da existência de um resultado naturalístico. E aí, o que é a situação? Os crimes que deixam vestígios materiais, precisa acontecer a realização do corpo de delito. Precisa. Por quê? Porque se não acontecer, é o que a gente leu, é causa de nulidade. Agora, qual que é a grande situação? Existem dois tipos de exame de corpo de delito. E aí, responder a pergunta de vocês. Existe o exame de corpo de delito direto. Exame de corpo de delito direto que é feita na própria pessoa ou na própria coisa, objeto do crime. Exame de corpo de delito direto é aquele exame que é feito diretamente na própria pessoa ou na coisa objeto de crime. Então, nos casos comuns, acontece um homicídio. O exame de corpo de delito para aferir se houve morte é na própria vítima, certo? Agora, e se não tem como fazer o exame de corpo de delito direto? E se não tem como fazer o exame de corpo de delito direto porque não tem corpo ou não tem coisa, aí faz o indireto. Aí faz o exame de corpo de delito indireto. O que é o exame de corpo de delito indireto? É aquele exame de corpo de delito que é feito com base no depoimento de duas testemunhas. Exame de corpo de delito indireto é aquele exame de corpo de delito que supre o direto, feito através do depoimento de duas testemunhas. Então se liga só. Nos crimes que deixam vestígios materiais, é indispensável a realização do exame de corpo de delito. Direto ou indireto. Se não tiver como direto, faz o indireto. Mas o raciocínio de vocês foi correto. Por quê? O raciocínio de vocês foi o mesmo da defesa do goleiro Bruno. O que eles alegaram na defesa dele, gente? Nulidade, não tem corpo. Nulidade, não tem corpo. Como que vai... A tese da defesa, gente, e aí quem quiser ver o processo,
Vocês podem ver o processo. O processo dele inteiro está baseado nisso. Essa é a tese. Nulidade, nulidade, nulidade. Porque não tem corpo, porque não tem corpo, porque não tem corpo. Inclusive, ele cita esse artigo no processo. É causa de nulidade a falta de exame de corpo de delito nos crimes que deixam vestígios materiais. Só que, óbvio, eles nessa tese, eles esqueceram de mencionar que pode ser feito o exame de corpo de delito indireto. Certo? Então, a tese do goleiro é: não tem corpo, não tem exame de corpo de delito, nulidade do processo. Só que, não havendo exame de corpo de delito, ou não podendo haver exame de corpo de delito direto, o exame de corpo de delito indireto pode suprir. E aí foi o que aconteceu. Gente, pensa comigo aqui. Viajando aí no caso. O que a imprensa fala é que eles mataram ela, cortaram o corpo dela, fizeram um picadinho no corpo dela e deram um pedaço pros cachorros. Gente, como que vai encontrar o corpo? Como que vai encontrar o corpo? Não tem como. E aí pensa comigo, como que num caso desse, se não tivesse como fazer exame de corpo de delito indireto, o cara ia estar solto. O cara ia estar solto. Se tivesse essa brecha na lei falando o seguinte: olha, nos crimes que deixam vestígio tem que fazer exame de corpo de delito direto. O que ia acontecer, gente? Todo mundo que fosse matar alguém ia desaparecer com o corpo. Pensa, tem muito homicídio aí sem corpo. E esses homicídios sem corpo? Ia ficar sem resposta, esses homicídios sem corpo, o crime ia ficar aí sem julgamento. Então é o seguinte, percebam, é causa de nulidade a falta de exame de corpo de delito nos crimes que deixam vestígios, sendo que esse exame pode ser direto ou indireto. Então percebam que pode ter exame de corpo de delito direto na própria coisa, ou na própria pessoa, ou exame de corpo de delito indireto. Beleza? Tranquilo? Deu para entender, gente? Deu para ficar claro? Dá um toque aí. Deu para ficar claro? Sim? Então tá beleza. Agora outra coisa que eu queria falar para vocês aqui. Só relembrando também, tá? A confissão do acusado, ela supre o exame de corpo de delito? Imagina que eu mato alguém e sumo com o corpo, desapareço. E aí eles chegam pra mim: Léo, foi você que matou? Foi eu que matei. Eu confesso, mas eles não fazem o exame de corpo de delito, nem o direto nem o indireto. A confissão do acusado pode suprir a ausência do exame de corpo de delito? Não. Não pode, tá? Não pode. Tá? Queria que vocês soubessem isso, artigo 158 do Código de Processo Penal. A confissão do acusado, mesmo que o cara confessa, tá? Se não tiver o exame de corpo de delito, é causa de nulidade. A confissão não supre a ausência do exame de corpo de delito. Beleza? Então, bacana, vamos lá. Vamos falar agora da linha C. É causa de nulidade ou causa de nulidade? Causa nulidade, né? A falta de nomeação do defensor ao réu presente, que o não tiver, ou ao ausente e de curador e menor de 21 anos. Então é o seguinte, causa nulidade, tá? Causa nulidade a falta de nomeação de defensor ao réu presente, que o não tiver, ou ao ausente e de curador ao menor de 21 anos. Seguinte, primeira coisa que eu queria falar para vocês. Essa última parte do curador, tá? Essa última parte aí do curador, ela tá revogada. Por que ela tá revogada? Porque existe uma diferença no Código Penal e no Código Civil. Para o Código Penal, menor de idade é a pessoa com 18 a 21 anos de idade. Então, para o Código Penal super desatualizado, menor de idade, tá? No sentido, tá, do Código Penal, tá? Não tô falando que menor é a pessoa com 18 a 21, porque a gente sabe que os menores de 18 anos são considerados inimputáveis, artigo 26 do Código Penal. Mas nas normas penais e processuais, existia essa questão da pessoa ser maior de 18 e menor de 21. Tanto é que até o prazo prescricional cai pela metade, enfim.
Já no Código Civil, a gente sabe que a pessoa adquire a maioridade com 18 anos. Né? A pessoa adquire a maioridade civil com 18 anos. Então, não se precisa de curador para quem tiver 18 anos. Quem tiver 18 anos pode muito bem responder pelos seus próprios atos, não vai precisar de curador, tá? Então não tem mais essa questão de curador aí no processo penal para réu entre 18 e 21 anos. Beleza. Essa linha C, gente, ela fala basicamente em relação ao contraditório e à ampla defesa. O que eu queria falar para vocês? Toda pessoa que não seja advogado, ela precisa de defensor. Ela precisa realizar a chamada defesa técnica. A falta de defensor, tá? A falta de defensor ao réu presente, tá? Ou mesmo ao réu preso ou ao réu ausente que não tiver. A falta de defensor é causa de nulidade absoluta. Se um réu ele não tiver defensor, o processo ele tem que ser anulado, tá? Então, a falta de defensor ao réu presente, ao réu preso ou ao réu ausente, por exemplo, o réu não... Imagina que o cara foi preso e ele... Vamos supor que ele pôde contratar um defensor. Mas vamos supor que acontece muito, né? O réu foi preso, só que o réu, ele não tem condições, o réu é humilde. O que o juiz tinha que fazer? O juiz tinha que nomear um dativo para ele, né? O juiz tinha que nomear um dativo para ele, ou defensoria pública. Se o juiz não nomeia um dativo, ou não nomeia um defensor público e o processo segue sem o defensor do réu, é causa de nulidade absoluta. O processo ele precisa ser anulado. Então esse inciso ele privilegia justamente o contraditório e ampla defesa. O réu ele não pode ficar sem defensor, tá? O réu ele não pode ficar sem defensor, ainda que o réu esteja ausente. Ainda que o réu esteja ausente. Mesmo o réu ausente precisa de defensor. Agora o seguinte, eu pergunto para vocês. A falta de defesa, a gente sabe que causa nulidade absoluta. E a deficiência técnica? E se o réu tiver defensor, tiver advogado, mas o advogado for ruim? Pergunto. E se o réu tiver defensor e o advogado, o defensor dele for ruim? O que vocês acham? Imagina que o réu tem um advogado, o juiz nomeia um dativo para ele, só que o advogado dativo, ele seja horrível. Ele não faz nada, ele deixa tudo passar, o cara não recorre e o réu só se lasca. Um processo que, por exemplo, eu já vi processo, tá? Que o réu foi no Pesque Pague e furtou uma latinha de cerveja e peixe frito e o advogado dativo não alegou o princípio da insignificância. E aí, gente? E no caso de deficiência técnica? E se o advogado do réu for ruim? O que pode acontecer? É causa de nulidade? O que vocês acham? É causa de nulidade, mas não absoluta. É causa de nulidade relativa. Súmula 523 do STF. Tá? Até anotar aqui para vocês terem aí. Súmula 523 do STF. Por que nulidade relativa? Vocês lembram a aula passada que a gente falou sobre o princípio do prejuízo? Que não se declarará a nulidade se não houver ocorrido prejuízo para as partes? Então, se o defensor do réu for ruim, se tiver acontecido deficiência técnica e houver prejuízo, pode-se alegar nulidade relativa. Então, quero que vocês saibam, súmula 523 do STF. A falta de defesa gera nulidade absoluta, mas a deficiência técnica causa nulidade relativa. Se o advogado do réu for ruim, se o advogado do réu causar prejuízo para o réu, pode ser alegado nulidade relativa. O Elon falou que bora estudar, né? Ô, gente, então é isso, pô. E isso já aconteceu, tá, gente?
Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Nessa área criminal, os presos, gente, sabem pra caramba. Por incrível que pareça, preso sabe pra caramba. Gente, os caras sabem o código de cor e salteado. Os caras sabem o artigo que ele foi denunciado, o artigo que ele tá cumprindo, sabem em quanto tempo acontece a progressão de regime. Os caras têm noção. E o preso, ele sabe, velho, quando advogado é bom, quando advogado é ruim. Ele sabe. O preso sabe quando advogado tá enrolando ele, quando não tá. Então é o seguinte, já vi presos que chegaram pro juiz e falaram o seguinte, olha, eu quero outro advogado. O advogado aqui, ele só tá me prejudicando e alega nulidade relativa. O juiz aceita, nomeia outro advogado e o advogado alega nulidade relativa. Beleza? Então pode acontecer sim. Então a falta de defesa gera nulidade absoluta, a deficiência técnica gera nulidade relativa. Beleza? Vamos lá. A linha D. É causa de nulidade a falta de intervenção, tá, do MP em todos os termos da ação que foi intentada por ele e nos da intentada pela parte ofendida quando se tratar de crime de ação pública. Então é causa de nulidade a falta de intervenção do MP quando o MP não intervir nos casos de competência dele, nos crimes, tá, de competência dele. Então cabe nulidade a falta de intervenção do MP nas ações que forem por ele atentada e nos da intentada pela parte ofendida quando se tratar de crime de ação pública. Então é o seguinte, nos crimes de ação pública, tá? Nos crimes de ação pública, é necessário a notificação do MP, tá? É necessária a notificação do MP. O MP, ele precisa ser notificado, tá? O MP, ele precisa ser notificado. Por quê? Porque é um crime de ação pública, a titularidade é dele e ele que precisa intentar os atos necessários. Então, se num crime de ação pública o MP não é notificado, o MP não é intimado, ele não é cientificado dos atos processuais, é causa de nulidade absoluta. E nos casos de ação penal privada subsidiária da pública, nos casos de crime de ação penal privada subsidiária da pública, a falta de notificação do MP é causa de nulidade relativa. Então, nos casos de ação penal pública, só pública, a falta de notificação do MP é causa de nulidade absoluta. Nos casos de ação penal privada subsidiária da pública, tá? A falta de notificação do MP é causa de nulidade relativa, tá? É causa de nulidade relativa. Lembrando, nos casos de ação penal pública, o MP é titular da ação penal. Lembrando que nos outros casos, o MP necessariamente ele é fiscal da lei, tá? Nos outros casos, ele atua como custos legis. Beleza? Gente, então é isso aí. A gente para por aqui hoje. A aula que vem a gente continua as outras causas de nulidade. Né? Nós vamos até falar de uma nova causa de nulidade que o pacote anticrime trouxe. E a gente para aqui, encerra aqui a aula de hoje. Deu para ficar claro, gente? Deu para entender? E até perguntar para vocês, tá tranquila a matéria? Essa parte de nulidades, enfim. Ô, Jaldenão, eu já coloquei lá uma atividade pós-aula, mano. Coloquei um questionário, tá? Coloquei um questionário lá. Mas fica à vontade aí para responder. Nem coloquei prazo não, tá? Vocês ficam à vontade. Não, tranquilo, mano. Não precisa nem preocupar com prazo, eu nem coloco prazo não. É só formalidade mesmo, né? Que o pessoal pede para colocar. Então vocês ficam à vontade aí. Beleza? Não vou cobrar nada não de nota, essas paradas não. Beleza? Gente, é nóis então. Tamo junto. Qualquer coisa que precisar, o Leozão falou sextou. Tamo junto. Beleza? Não tem tempo não, Joveninha. Não tem tempo não. Ótimo final de semana para vocês. Deus abençoe, tá? Que vocês possam ficar com Deus, possam ter um bom descanso até semana que vem. Beleza, gente? Gente, fica com Deus. Deus abençoe. Tudo de melhor aí para vocês. Ótimo descanso. Valeu demais. Com Deus.